Olá, gente, tudo bem? Bom, tinha deixado na aula passada para vocês uma página lá do nosso livro que falava sobre as revistas e manifestos, né, que traz a seguinte leitura. Algumas das tendências estéticas do modernismo brasileiro foram apresentadas ao público por meio de manifestos, assim como ocorreu na difusão da arte de vanguarda na Europa. A gente sempre está debatendo aqui na literatura que todos os conceitos, né, que o Brasil apanha sobre cultura, sobre literatura, eles têm uma base europeia. A Europa sempre é a precursora de todos esses movimentos. Sempre quem lidera, que nasce na Europa, acaba sendo copiado por todo o restante do mundo naquela época. A circulação em revistas, em textos literários, também se tornou algo recorrente nesse período. Então as revistas traziam, além da informação, cultura para esse povo, para a sociedade. Veja a seguir uma síntese dos manifestos associados ao modernismo, que apresenta, respectivamente, seus autores, dados e publicação e divulgação das principais ideias veiculadas. Esses manifestos, né? Hoje a gente, acho que falando assim numa linguagem mais popular, a gente tem os abaixo-assinados, né? E os manifestos eles funcionavam quase que da mesma maneira, né? As pessoas acompanhavam esses manifestos, eram a favor deles e assinavam embaixo. E dentre esses manifestos, nós tivemos um dos mais famosos, que foi o Manifesto Pau-Brasil, que se iniciou em 1924, né, como líder Oswald de Andrade, publicado no jornal Correio da Manhã. E ele apresenta tom de paródia, ou seja, de comédia. Ele era mais satírico, com influências do cubismo, né, que eram as formas geométricas da arte, e do futurismo, que traziam essa ideia do novo e do abandono do passado. E defende a literatura nacional como um produto de exportação. Quando a gente fala da literatura nacional, é respeitando e valorizando mais os nossos artistas aqui do Brasil. Propondo uma arte revolucionária. Então, acreditava-se com esse manifesto, se você reparar o nome em si, Pau-Brasil, que era uma riqueza, é uma riqueza única do Brasil, ele pega já no seu próprio nome, já traz esse valor, né, nacional, da literatura nacional, de tudo que é nosso. E o Pau-Brasil, ele significava também toda essa visão futurística, tudo que o mercado estava produzindo através do Pau-Brasil, né? Então veíamos nesse contexto também essa visão futurista. A Escrava que Não Era Isaura, outro manifesto, surgiu em 1925, um ano após. Teve como líder Mário de Andrade, né? Foi lançado um livro diferente do outro que foi publicado no jornal, que foi o Correio da Manhã, e ele se trata de um ensaio, não propriamente de um manifesto, que tem como subtítulo Discurso sobre algumas tendências da poesia modernista. Então, ele traz consigo todos esses novos olhares à poesia, né? Lembra lá da Semana da Arte Moderna, onde foram apresentar um poema, e este poema, né, que serviu como alicerce para derrubar toda aquela metricidade. Então trazia novos versos livres, então uma nova estética sobre a poesia, sobre a forma de escrever a poesia, sobre o que era a poesia. Tivemos também o movimento regionalista. Gilberto Freire foi o nosso líder. Ele foi lançado em 1926, e apresentado
no primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo. Esse congresso era muito importante, envolvia muitas pessoas do alto escalão da sociedade, né? E ele apresenta uma nova maneira de compreender a região do Nordeste. A gente vai ver isso também lá atrás, quando a gente falou, no segundo ano, que a gente tratou do parnasianismo e naturalismo, e compreender toda a região Nordeste como parte também importante para o Brasil, né? E se você for reparar também, a gente vai ver aí dentro desse manifesto algumas características também vistas nas publicações de alguns livros importantes, como A Guerra de Canudos, né? Então, foi também bastante importante. Lembrando, né, a gente fala, o mais importante, o mais conhecido foi o pau-brasil, foi, mas esses também tiveram sua importância para também com os manifestos no geral, certo? E o manifesto antropófago, como líder Oswald de Andrade, esse já foi em 1928, né? A gente teve aí em 1924, 25, 26 e agora em 28, como se tivesse um hiato de um ano entre essas produções de manifestos. Ele foi publicado na primeira edição da revista Antropofagia, com o mesmo nome. E ele vai propor uma estética nacionalista realizada por meio da deglutição, crítica das vanguardas europeias, isto é, da assimilação de algumas de suas ideias como alimento, na construção da arte verdadeiramente nacional. Pois até então tratávamos da arte, por mais que nós tivéssemos visto lá no movimento pau-brasil, uma busca pela valorização nacional, e a gente ainda vai continuar nessa luta, nessa busca pelo valor nacional, ainda mais da arte, onde se era valorizado as obras apenas de Portinari, as obras de Michelangelo, as obras de outros artistas que vinham da Europa, né? Leonardo da Vinci. E há um momento em que eles falam, não basta, vamos também valorizar essas artes brasileiras, nacionais, temos grandes artistas aqui. E acaba fazendo essa crítica a essas vanguardas europeias, né? Lembra que as vanguardas europeias, tudo da Europa, era como modelo para todo mundo, né? E vem aí o Manifesto Antropófago, que traz a sua importância justamente por criticar a vanguarda europeia. Então, houve aí bastante revolução com esse manifesto, né? E muitos pensadores, muitos estudiosos, muitos artistas apoiaram, porque viram, enxergaram que realmente somente a arte e literatura europeia estava sendo privilegiada. Então, vamos, nesse momento, começar a valorizar mais ainda as obras nacionais. E por último, né, nós temos em 1929 o Manifesto de Nhanguaçu, que vai ter como líder Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Pitta. Ele foi lançado como resposta ao primeiro manifesto, lá de 1924, que era o Manifesto Pau-Brasil. E ele vai propor essa estética considerada pura, única, que era algo difícil de se entender, que era algo difícil de se ter, pois na arte nada é puro, nada é novo, né? Então considerada pura pelos seus membros por defender fronteiras nacionais contra as influências culturais e estrangeiras, né? Esses manifestos foram importantes porque eles acabaram trazendo ele, revolucionando todo esse ano. Partindo para a próxima página, a gente vai ter aqui na número 1, leia o poema de Manuel de Bandeira, um dos mais importantes poetas do movimento modernista. Poética.
Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sofilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Do resto, não é lirismo. Será contabilidade de tabela, de consenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. O que não seria, então, gente, se não esse poema de Manuel Bandeira, outra forma de expressar que ele quer o novo, né? Se nós repararmos aqui, olha como é que ele faz esse jogo de palavras. O lirismo bem comportado. Ele não quer esse certinho, mas do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. O funcionário público é aquele que se acomoda, tô seguro, é certo, não vou mexer com ninguém, tá tudo ótimo, não saio mais daqui, não me arrisco mais. Não é esse lirismo que ele quer, entendeu? E ele vai debatendo ali, abaixo os puristas, os certinhos, os donos da verdade, né? Todas as palavras, sobretudo, barbarismos. Olha aí, quando ele diz, ele fala que quer barbárie, ele quer confusão, ele quer outra coisa, ele quer sair dessa mesmice. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Então ele não quer mais o mesmo jeito de escrever, ele não quer mais o mesmo modo certinho do português correto, ele não quer mais aquelas palavras rebuscadas, ele quer novas. De todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Então ele faz crítica à métrica. Essa crítica métrica que é impactante. Era o fim disso. Vamos escrever apenas, sem se preocupar com como a gente está escrevendo, contando cada sílabo, se vai ser decassílabo, se não vai, se é um soneto, se é um terceto. E aí? Tanto faz. Estou farto do lirismo namorador, daquele apaixonadinho, do político, porque só se tem isso. É o namorador, o político, o raquítico. Vamos alimentar mais a nossa mente, vamos dar mais ideia, espaço à nossa imaginação. Olha aí, do lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. O que ele quer? Peraí, vamos colocar até aqui. Até ali não. E ele não quer mais isso. Ele quer algo que seja novo. E ele fala que do resto não é lirismo. Se não se enquadra aí, não é esse lirismo. Vai ser contabilidade de tabela de cosseno, secretária de uma... aquela coisa difícil mesmo, que vai atrela. Exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Olha como é que ele faz esse uso de palavras, né? Cartas diferentes
e maneiras de agradar as mulheres. E quando ele fala isso, ele fala dessa dificuldade, desse jogo de usar esse agradar as mulheres como uma coisa que envolve muitíssimas coisas, muitíssimas maneiras, que eram antes o lirismo dos loucos. Como eles eram vistos quando começou, lembra lá da Semana da Arte Moderna? O lirismo dos bêbados. Bêbado é aquela pessoa que quando tá ali, ela fala mesmo que vem a cabeça e é aquilo. O lirismo que é difícil, pungente dos bêbados. E ó, o lirismo do Klaus, palhaço de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ele quer se libertar. Se não for para se libertar, se não for para se envolver, se não for para se sentir livre de si mesmo, não é arte, não é literatura. Então não vale a pena. Manuel de Bandeira era excepcional, né? Vamos descer aqui a página. Vai falar aí um pouquinho sobre Manuel de Bandeira. Manuel Bandeira, né, que nasceu em Recife no ano de 1886. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e estudou no prestigiado Colégio Pedro II. Em 1904, já morando em São Paulo para estudar arquitetura, adoeceu em razão da tuberculose. Com a ajuda da família, seguiu para a Suíça para receber tratamento, lá permanecendo de 1913 e 1914. Retornou ao Brasil em consequência da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, publicou seu primeiro livro, Cinza das Horas. Tornou-se professor no final dos anos de 1930 e 1940. Lembra que as gerações do modernismo elas são conhecidas, né, pelos seus anos, gerações de 30, gerações de 40, e entrou para a Academia Brasileira de Letras e morreu em 1968. Bom, indo para a próxima página, nós vamos ter as questões, né, referentes a esse texto. E aí tem na letra A, que vai perguntar: no poema Poética de Manuel Bandeira é possível identificar algumas marcas do modernismo brasileiro. Entre elas encontram-se 1. A defesa de um novo conceito estético, que tem como objetivo resgate dos aspectos tradicionais da poesia. Gente, se isso está na prova e você marca isso, eu nem sei o que eu faço com você. Com certeza essa não é, né? 2. A rejeição de todas as estéticas tradicionais e a proposta de que a poesia deve se voltar a elementos comumente excluídos da composição poética. Óbvio, né? Claro que sim. 3. A adoção de uma linguagem acadêmica, centrada na busca por equilíbrio e erudição. É totalmente o oposto que traz o poema. Uai! Claro, né? Então, não vamos marcar isso. E na 4 vai falar que é o uso de formas espontâneas, beleza. E liberdade para a composição de verbos, com certeza. Então, 2 e 4 já estão marcadas como verdadeiras. E na 5 vai falar que a recusa à coerência na escrita padrão, agora saiu. Mas ao mesmo tempo, a retomada da expressão romântica dos rejeitados bêbados e clowns. Não, o foco não era esse. Quando ele fala das construções, ele não quer só fugir. Todo o texto não fala disso, que ele quer fugir da norma padrão. É bem mais que isso. Vai além, tá entendendo? Então não. Então vamos marcar apenas 2 e 4. Depois, na letra B, eu tenho aí, leia o verbete do dicionário abaixo, manifesto, do latim manifesto. Substantivo masculino, SM significa isso, para caso vocês não saibam. Coisa manifestada. Declaração pública ou solene das razões que justificam certos atos
ou que se fundamentam certos direitos. Programa político, religioso, estético e etc. Relação que se entrega aos fiscais da Fazenda Pública dos gêneros expostos à venda e sujeitos ao pagamento de direitos. 5. Rol ou inventário completo ou minudente da carga que o navio mercante traz a bordo. E 7. Documento escrito que contém quaisquer declarações. Qual das acepções melhor identifica o poema de Manuel Bandeira? Gente, claro que a gente vai relacionar ao significado que nós temos no número 3, programa político, religioso, estético, né? Que não tem como marcar em outro. É político, é religioso, é estético, é cultura. É tudo isso junto. É arte. E arte é tudo. Vamos para a letra C. Assinale a ou as alternativas. No verso abaixo, os puristas. O eu lírico se coloca contra 1. Aqueles que são adeptos de... Abaixo os puristas, né, gente? Aqueles que são adeptos a uma poesia de linguagem tradicional. Falei isso. Lembra? Então marca aí, gente. Aqueles que defendem uma poesia que explora novas formas. Não. É o contrário da número 1. E 3. Aqueles que colocam a favor a preservação de formas clássicas do poema. Então vamos marcar 1 e 3. Gente, vou deixar para vocês como presente meu, peraí, a página 12, qual vocês vão fazer, e me mandar uma foto dessa feitura do trabalho de vocês. Conto com vocês, foi muito bom estar com vocês até aqui. E amanhã tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Faz aí já seu trabalho da página. Beleza, gente? Tchau, tchau. Um abraço.